Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de Jó. Capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6. Capítulo 4, nós temos aqui o primeiro discurso de um dos amigos de Jó. Ele faz. Deixa eu te ensinar algo. O discurso de cada um dos amigos de Jó é um discurso em cima da cosmovisão, da forma que eles veem o mundo. Os 3 amigos, assim como Jó, assim como a esposa de Jó, eles estão inseridas em um contexto onde o entendimento teológico deles é um. E eu resumo o que é a teologia deles. Naquele tempo, quando alguém estava recebendo bem da parte de Deus, é porque essa pessoa tinha uma vida correta diante de Deus. O pensamento deles é, se vem um problema na vida da pessoa, é porque ela está em pecado, porque ela não tem um andar correto. Então essa era a crença que permeava. Por isso que o discurso dos amigos de Jó, que nós vamos ver, em determinado momento parece mais uma acusação. Olha aí o capítulo 4, verso 1. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventura a dizer a você uma palavra, isso tirará sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é afligido, fica prostrado? Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu gosto muito do livro de Jó, porque você vai pegando porções, e essas porções trazem uma sabedoria muito grande. O que ele faz, começa a falar com Jó, quantas vezes da sua boca, Jó, veio palavras que fortaleceram a fé de outros. E agora ele está dizendo, por que essas palavras que serviram para fortalecer a fé de outros, ela não vai servir para fortalecer a sua fé? Isso é uma verdade. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que na hora de aconselhar o outro, ela é especialista, mas ela não consegue aplicar na vida dela o que ela fala. Ela não consegue. Ela não consegue. Aí, verso 7. Reflita. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Então agora ele vai construindo o discurso dele em cima do que eles acreditam. Ele está dizendo aqui no verso 7, reflita, Jó, pense agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Porque a crença deles é, um inocente não vai passar por uma dificuldade. Se está passando, é porque tem culpa no cartório. Pastor, mas eu penso assim. Não, então seu pensamento está errado. Não é assim o pensamento do Novo Testamento. E eu te provo isso. Jesus, ele era inocente, Jesus era perfeito, Jesus não tinha pecado, mas ele passou pelo aquilo que ele passou. Ele não morreu na cruz porque ele era merecedor, havia um propósito e ele serviu ao propósito. Nem todo sofrimento é fruto do pecado. É verdade que tem pessoas que elas estão sofrendo porque elas escolheram um caminho de morte, mas mesmo você tendo um andar bonito, você pode passar por dificuldades. Pastor, isso não é justo. Deixa eu dizer algo para você. A nossa caminhada e a nossa expectativa não está só nesse mundo, está na eternidade. Tem muito do que eu estou semeando hoje que eu não vou colher apenas nessa vida, eu vou colher também na eternidade. Então não pense que, isso não é justo. Por quê? Você está olhando como Asaf, lá no Salmo, e nós vamos ver isso, quando Asaf vai olhar com a realidade dos olhos naturais. Mas quando ele olha para a eternidade, ele entende, uau, meu pensamento está errado. Então o que temos aqui no capítulo 4, ele falando justamente sobre essa realidade. O pensamento dele é, Jó, se você está passando por essa dificuldade, você está errando em alguma coisa. Então eu quero dizer algo para você. Muitas vezes, até mesmo os amigos, pastor, o discurso que ele faz aqui não é o discurso de um amigo, é o discurso de um amigo. Até mesmo um amigo, né? Um amigo, ele pode vir para nos
ajudar, muito bem intencionado, mas ele pode errar nos seus conselhos, porque ele é humano. E ele está nos aconselhando a partir da cosmovisão dele, da visão dele, da experiência dele, mas ele é humano. Então não é que ele é um mau amigo, ele tem uma boa intenção, mas falta talvez conhecimento, revelação e experiência para nos aconselhar. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos que a observação de Elifaz nesse discurso, nós vamos ver que no decorrer do livro de Jó, essa observação vai cair por terra. Então, entenda, eu preciso confiar em Deus e confiar na justiça de Deus. Deus não erra. Elifaz, no verso 7, ele está dizendo, qual foi o inocente? E o livro de Jó começa dizendo que ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Então ele não estava sofrendo algo porque ele pecou. Não. Havia um propósito de Deus em tudo aquilo ali, que vai ser revelado no final do livro. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, o discurso de Elifaz continua. Não é um discurso pequeno, é um discurso grande. Então ele continua o discurso argumentando que o sofrimento de Jó é uma correção de Deus e que Jó deveria, portanto, com a disciplina do Todo-Poderoso, consertar a sua vida. Então, o pensamento coletivo é, se você está vivendo isso, Deus está te disciplinando. Você está errando. Jó, tem algo errado na sua vida. Aí ele diz assim no capítulo 5, verso 1, clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? E aí ele vai dizer assim, olha, no verso de número 17, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Então ele acredita que Jó errou e que Deus está disciplinando Jó. Mas quem leu o início de Jó, do livro de Jó, sabe que Jó não errou. Vamos para o capítulo 6. O capítulo 6, aí a resposta de Jó a Elifaz. Jó, ele vai expressar sua frustração e seu desespero, até porque Jó está debaixo também desse mesmo ensino de Elifaz. A crença de Jó é a mesma crença de Elifaz, só que Jó, agora ele entra em crise, porque ele percebe que ele não cometeu nenhum erro, mas era o que ele acreditava. Se ele estava sendo disciplinado, é porque ele tinha errado. Então Jó, ele deseja que o seu sofrimento fosse pesado para mostrar o quão grande é. Em outras palavras, Jó está tentando argumentar o quê? Aqui no capítulo 6, que o que ele está passando é muito superior àquilo que ele merecia. E muitas vezes nós temos esse sentimento. Não sei se você já viveu isso. E a reclamação de Jó é essa. O que ele está passando, a medida está muito exagerada. Ele perdeu tudo, ele perdeu todos os filhos, ele perdeu a saúde. Então Jó contesta a sugestão de que Jó é impaciente, de que Jó está ali reclamando. Ele quer dizer, não, o sofrimento ele é real e ele é maior do que eu possa suportar. A tristeza de ver os seus filhos mortos. Então, Jó, nesse primeiro momento, o que ele vai expressar aqui no capítulo 6? Ele se sente traído pelo seu amigo. Por quê? Ele espera um consolo do amigo, mas a palavra do amigo é uma palavra de confronto. Não é um confronto verdadeiro, mas é aquilo que o amigo achava que deveria falar. E aí o que vemos aqui? Que no verso 14, vamos ver o verso 14? Jó 6,14 para a gente encerrar. Jó 6,14 diz assim, ó, um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. O que ele está dizendo aqui era a expectativa dele. Peraí, você é meu amigo. Nesse momento eu preciso que você me ajude, estende a mão para mim. Não que você coloque ainda mais peso sobre mim. O que eu posso dizer para te ensinar nesse texto é que a amizade cristã é algo que a Bíblia nos orienta. A Bíblia diz assim que amigo tem amigos mais chegados que irmãos. Eu não sei se você tem amigos assim.
Eu posso dizer que eu tenho amigos assim. E amizade é algo que nós precisamos. E uma verdadeira amizade, ela é demonstrada não é num tempo de paz, é no tempo de guerra. Não é no tempo onde eu não tenho necessidade, é quando eu tenho necessidade. Então a amizade, ela é demonstrada nesses momentos de dificuldades, onde o amigo está ali para estender a mão, e é melhor serem dois do que um, para o quê? Para me levantar, para me ajudar. Então, Jó, quando vê seus 3 amigos, qual a expectativa dele? Esses amigos vão me consolar. Mas a realidade que vamos ver aqui, no decorrer desses capítulos, vão ser outro. Eu volto a dizer, havia uma boa intenção nos amigos de Jó, mas o ensino que eles tinham não era o correto. Não estava alinhado com a verdade, com aquilo que Jó estava vivendo. Eu espero que você esteja aprendendo, gostando da leitura do livro de Jó. Eu gosto muito desse livro. Quero abençoar a sua vida e, se Deus permitir, amanhã nós vamos estar aqui juntos para ler mais 3 capítulos. Deus te abençoe.